igreja. Boa noite, a paz, que eu não dei um abraço. Conforme o Rubian falou aí, eu sou outro também que gosto muito de abraçar, viu? Eu gosto de abraçar as pessoas, gosto de... E eu vejo isso como uma expressão do amor de Deus. É uma das ferramentas importantíssimas para expressar esse amor. Então, quando ele começou a falar ali, eu falei, é isso que está queimando no meu coração. É exatamente isso. É demonstrar esse amor. E aí depois vem esse louvor aí que eu fui encontrado pelo amor dele. Meus irmãos, vocês não fazem ideia o quanto esse amor me toca. Nos meus momentos a sós com ele, meus momentos que eu me derramo na presença dele, é esse amor que mais me afeta, me constrange, faz eu olhar para mim. Eu não sou merecedor, mas ainda assim ele me amou. É esse amor que eu gostaria de falar um pouco com vocês. É um assunto que, se nós formos pegar na Bíblia, é muito extenso, abrangente, porque ele é base para a nossa fé cristã. Tudo tem que ter o amor. É necessário. E nós enfrentamos dias que o amor está totalmente banalizado, ao extremo. Tanto a maneira de agir das pessoas, sem se preocupar com o outro, pisando em cima, fazendo maldades, levando a ferro e fogo o seu próprio interesse, o seu próprio querer, e deixando totalmente de lado o que vai acontecer com o outro, o que o outro vai pensar, qual vai ser a consequência para ele. E esse amor tem virado uma simples palavra. Hoje em dia é muito comum, no nosso vocabulário, a gente falar, não, eu amo aquela roupa, eu amo sorvete, eu amo açaí, eu amo aquele programa. Será que ama? É amor? Isso é amor? Não é amor. E é muito difícil, muito profundo nós entendermos o amor, e principalmente o amor de Deus. Alguém consegue entender Deus, explicar Deus? Não dá. Também não dá para explicar o amor, porque Ele é amor. Quando se fala de amor, se fala do próprio Deus. E nós vemos, por inúmeras situações aí, esse amor ser negligenciado, ser banalizado, virou algo automático, algo mecânico, algo que se fala, mas se pratica muito pouco. Isso no meio cristão, não precisa ir lá fora, não. Nas igrejas. Infelizmente. E quando se fala de amor, geralmente vocês já devem ter ouvido alguma ministração a falar de amor. Aí já vem lá aquelas definições pré-concebidas, né? Fala lá do amor filéu, do amor fraterno, do amor ágape. Mas é muito mais que isso, porque também fica só em conceito se a gente não encarar esse amor da maneira que deve realmente ser encarado. Então, gostaria de convidar vocês a entrar um pouco nessa questão do amor e um pouco na importância que esse amor tem na vida de cada um de nós, que somos filhos, que em algum momento já nos encontramos com esse amor e falta muito a gente se aprofundar nesse amor, em conhecer esse amor. E esse amor realmente, meus irmãos, nos transforma. É um amor que nos transforma, é um amor que nos molda, e é um amor que nos constrange, porque ele é muito grande mesmo. Eu vou tentar abordar aqui uns 5 pontos, né, característicos envolvendo o amor, e com certeza nós não vamos esgotar os assuntos, mas eu gostaria que vocês olhassem para essa questão do amor, olhassem para esse amor de uma maneira diferente a partir de hoje. Olhar para esse amor, algo que é profundo, algo que é realmente divino, celestial, e é para ser vivido. Não é somente para a gente amar de palavras. E eu fiquei muito feliz aqui ouvindo tanto o Rubian falando dessa questão de abraçar, e realmente, meus irmãos, é manifestação do amor através de um abraço, através de um sorriso, através de um gesto de cuidado, de atenção para uma pessoa. Nós podemos sim aproveitar essas oportunidades e demonstrar o amor de Deus. E esse louvor que fala que esse amor nos encontrou, e
E é exatamente isso. Ele nos encontrou. E agora nós temos que realmente fazer valer a pena, dar a devida importância para esse amor que já nos alcançou. E esse amor, meus irmãos, tem que ser todos os dias, em todas as situações. Nós temos que, sim, demonstrar esse amor. E eu gostaria de falar um pouquinho dessa distorção desse amor que nós vivemos hoje. A palavra nos fala, lá, primeiro, por gentileza, colocar Mateus 24, do 11 ao 13. A palavra nos fala, nos adverte quanto à questão do amor nesses dias. Assim como outras coisas também, nós estamos vendo que está se cumprindo tudo aquilo que já foi dito na Bíblia. Lá em Mateus 24, 11 e 13, diz o seguinte: falsos profetas, é na linguagem NVT, tá? Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então, meus irmãos, essa questão do amor é falado aqui em vários outros trechos. E às vezes a gente passa batido, a gente está mais preocupado com os falsos profetas somente, que vão surgir, né? Ou alguma outra manifestação, fala, o amor de muitos vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar, é um mundão lá fora. Será? Pior que não, viu, meus irmãos? Vai atingir muitos que estão na igreja, porque muitos vão ser afetados por esse amor que esfriou. E nós vamos ver no decorrer da palavra que faz muita diferença esse amor. Quem estava aqui quando eu ministrei sobre o perdão, não tem como nós não perdoarmos alguém e queremos desfrutar da salvação e do perdão de Deus, porque a salvação está baseada no perdão através de Cristo. O amor está nessa mesma direção. Então, eu gostaria de ler também em 2 Timóteo 3, 1 e 2, mesmo sentido essa palavra, que o apóstolo Paulo nos alerta também, na carta que ele escreveu a Timóteo. Diz o seguinte: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas. Está acontecendo isso? Acho que não, né? Cada vez mais. Então nós estamos nos aproximando em passos largos do fim, do desfecho da história da humanidade, do desfecho de todo o plano que Deus já traçou para cada um de nós. E às vezes a gente não percebe. E o amor, meus irmãos, é algo que é essencial para nos mantermos firmes, para nos mantermos na direção de Deus, para nos mantermos sendo realmente cuidado por Ele e vivendo tudo aquilo que Ele já projetou, tudo aquilo que Ele já já planejou para cada um de nós, para podermos viver aquele propósito que Ele já traçou, né? E Paulo adverte a Timóteo, e é isso que está acontecendo. Então, é muito mais fácil eu demonstrar um amor, um falso amor para uma pessoa, quando ela tem algo a me dar em troca, quando ela tem algum benefício para me dar. E às vezes nós, na igreja, fazemos tanto, e às vezes não é com amor verdadeiro. Eu estou falando isso nós, porque quantas vezes a gente não faz as coisas mecanicamente e com o discurso da Bíblia, é por amor, é por isso, é por aquilo. Mas se nós não acordarmos para isso, nós vamos ser pegos despercebidos. E aí, na hora que realmente este amor vai valer, a gente não vai estar realmente praticando esse amor. E vai, muito pelo contrário, cada vez mais distanciando desse amor. Isso que é o pior, né? Lá em Coríntios, não precisa nem abrir, 1 Coríntios 13, 4 e 5, né, dá a definição do amor, do que ele é e do que ele não é também, né, que fala que ele é paciente, ele é bondoso, não busca os próprios interesses, né, não é arrogante,
não busca o interesse próprio. Então, lá tem como nós devemos agir. Então, se a gente colocar nesta peneira aqui, de 1 Coríntios 13, 4 e 5, a gente vai ter um bom início para aprender a viver esse amor, a demonstrar esse amor. E esse amor, meus irmãos, é importante porque ele é pelo menos aí bilateral. A Bíblia relata muito isso. A Bíblia fala sobre isso. É o amor de Deus que nós recebemos e precisamos também amá-lo para que nós possamos, então, através desse amor, priorizar ele em nossas vidas. Né? Um exemplo clássico lá de Abraão. Abraão teve que demonstrar o amor dele. E nós precisamos também demonstrar o nosso amor. Deus sabe o nosso coração. Deus sabe se nós realmente amamos, não amamos. Mas Abraão teve que entregar o filho dele como sacrifício. Deus pediu. E depois, no final, vocês conhecem a história, quando ele estava realmente, ele entregou. Ele fez aquilo que deveria, colocou Deus em primeiro lugar, demonstrou o amor que ele tinha por Deus, demonstrou a fidelidade a Deus, demonstrou que ele temia a Deus, como diz o texto. E aí, no momento que ele realmente ia entregar para Deus, Deus interviu. Deus interviu e falou: agora eu sei que tu realmente temes a mim, que tu me amas. Deus já não sabia? Sabia. Claro, ele conhecia Abraão. Abraão era alguém muito próximo de Deus, ele confiava em Deus. Mas ele precisou demonstrar isso. Chega num momento na nossa vida que às vezes nós precisamos demonstrar esse amor por Deus. Não basta ficar em palavras, em gestos, e às vezes a mínima oportunidade de abrir mão de algo que nos faz bem, a gente não quer fazer. Aí esse amor já vira só falácia. Então nós precisamos, muitas vezes, demonstrar. E nada melhor do que viver em amor, viver amando, demonstrando. Todo momento que nós podemos demonstrar, que nós façamos isso. Que vamos realmente propagar esse amor, revelar esse amor, encharcar as pessoas com amor. Mas não esse amor fingido. Que a Bíblia também nos relata sobre esse amor fingido. Mas nós precisamos sim desse amor verdadeiro. Então, esse amor verdadeiro nós só vamos poder realmente demonstrar se nós vivermos ele. Senão não tem como. Senão vai ficar simples gestos, atitudes que até louváveis, sim, claro. Se é para benefício de alguém, mas e a verdadeira essência do amor, que é Deus, ele vai estar ali. Realmente está alinhado com aquilo que ele quer que você faça, com aquilo que ele planejou para você fazer na demonstração do amor. Então nós temos que estar prontos para fazer isso em todo o tempo. E o amor dele é importantíssimo na nossa vida espiritual, né? Como em todas as áreas, mas a vida espiritual é base. O amor tem que ser base, senão a gente não consegue nem compreender o que Jesus fez por nós, que foi tudo baseado em amor. Abre por gentileza 1 João 3,16. NVT também. É só João, não é a primeira. Eu já vou lendo aqui para adiantar. É João 3,16. Se eu falei primeiro me desculpa. João 3,16. É um versículo conhecidíssimo, né? Todo mundo sabe de cor, é salteado. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aí, meus irmãos, esse versículo aqui é pequeno, conhecido, e a gente às vezes passa por detalhes, né? Pois Deus amou tanto, de uma maneira que não dá para medir. Ele nos amou, a cada um de nós. E amou a mim, que hoje fui aceito por Ele, ouvi a voz dEle, por vocês também, e por pessoas que não ouviram ainda e estão praticando coisas horríveis, atrocidades aos olhos do ser humano. E Ele amou estas pessoas também, de tanto que Ele amou a humanidade. Amou
todas essas pessoas também. E deu o único filho, Jesus. O Deus, Filho, Jesus, o único que ele tinha, por amor, por sacrifício para nós. Né? Nós temos que levar a sério esse amor ou não? Precisamos levar a sério. É questão de subsistência da nossa vida espiritual. Nós precisamos sim colocar esse amor em tudo. Senão nós vamos ter um conhecimento de amor, sabemos que Deus é amor, a grande maioria aqui sabe que Deus é amor, sabe que Deus nos amou, sabe que tudo que Jesus fez foi por amor. Mas às vezes a gente não para analisar a grandeza desse amor em nossas vidas. Meus irmãos, quando eu começo a perceber esse amor, enxergar propositalmente, tem que ser assim, porque senão a gente não vai conseguir. Começa a olhar para esse amor, e esse amor me alcançou. A gente olha pelo retrovisor e vê onde que eu poderia estar, o que eu gostaria de estar fazendo, mas Jesus veio e me resgatou de lá. Meus irmãos, não tem como não quebrantar o coração, não tem como se constranger com esse amor, meus irmãos, não tem. Se você faça isso no seu tempo com Deus, no seu tempo secreto, começa a pensar só no amor que Ele dispensou por nós, no amor que diariamente Ele nos ama. Não tem como não ficar constrangido com tudo que Ele fez e com o tão pouco que nós fazemos em reconhecimento, em retribuição, ou até em benefício próprio desse amor que nós recebemos. Às vezes nós não sabemos utilizar esse tão grande amor para o nosso próprio benefício. Então a gente subutiliza um amor tão grande, que aqui fala que tão grande, e a gente não usufrui disso, a gente não percebe, não desfruta desse amor, não mergulha nos braços do Pai para perceber e para viver esse amor, a gente não faz isso. Nós precisamos sim olhar para esse amor, olhar, e a Bíblia está cheia de relatos de outras pessoas, e a nossa vida, cada um de nós está cheio de relatos da demonstração, de viver esse amor, mas a gente esquece, a gente, às vezes até no momento ali que nós estamos desfrutando, percebendo, a gente até, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus me ama, e depois a gente vai esquecendo, cai na rotina de novo, e já vira uma coisa comum que nós recebemos dele, uma experiência comum. E quando a gente entra no comum, meus irmãos, acabou. É fracasso. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então nós precisamos viver esse amor com a intensidade que ele deve ser vivido. Com a importância que ele tem. A importância de transformação em nossas vidas. De mudar a história através de entender esse amor. E deixar esse amor fluir em nossas vidas. Nós precisamos entender. Não estou falando aqui porque dizendo que eu entendo, já entendi tudo. Não. Mas eu vou buscar, porque eu estou vendo a diferença que está fazendo na minha vida, como filho, como aquele que precisa do Pai em tudo, dependente total do Pai. E aí a gente começa a entender que Ele nos ama, então eu preciso dEle, e eu sei que eu vou achar o que eu preciso nele. Essa é a importância, meus irmãos, de mergulharmos, e é a base. Não há plano de salvação, não há vida eterna, não há Jesus o Salvador sem o amor. Primeiramente tem que ter o amor, por isso que eu disse, assim como o perdão é condição para a nossa salvação, é amar a Deus, amar a Ele. Precisamos não só receber o amor quando nos convém, precisamos sim receber esse amor, desfrutar desse amor, mas amá-lo também. Ele espera por isso que nós entendamos o quão Ele é precioso, o quão Ele é importante em nossas vidas, e precisamos amá-lo, precisamos colocar Ele em destaque em nossas vidas, como prioridade realmente. E Deus não vai ser aquele, não, agora Ele está comigo como prioridade, agora Ele só vai fazer assim, assado. Ele também atende os desejos dos nossos corações. Atende. Como atende? Mas quando Ele vê que realmente o seu coração está nele. Porque senão, seu coração vai ficar naquele mimo, naquele cuidado que Ele nos deu. Isso também é ruim para a nossa vida espiritual. Isso também é prejudicial.
Assim como o exemplo que eu já falei de Abraão. Ele não tinha o filho, deu o filho da promessa e de repente, opa, aquela bênção ali estava desvirtuando, tirando ele dessa direção, desse amor, desse temor que ele deveria ter para Deus, que ele tinha. Aí foi onde Deus foi lá e cobrou. Então, ele vai sim satisfazer o desejo dos nossos corações, se nós estivermos realmente com ele em primeiro lugar em nossas vidas, em todas as áreas, entregarmos nas mãos dele e continuarmos a nossa jornada. Também não é sentar e esperar. Agora eu estou de boa porque Deus me ama, eu entendi que ele me ama. É caminhar sabendo que vai ter altos e baixos, vai ter buracos, pedras, mas ele me ama. Eu vou atravessar por esse caminho. É o amor dele que vai me sustentar, é o cuidado dele, é o entregar o controle na mão dele que eu vou conseguir passar. Isso, não tenho dúvidas, meus irmãos. Vai acontecer. Nós precisamos ser amados, sim, claro. Nós somos frágeis, falhos. Precisamos desse amor que nos encontrou e é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nós precisamos amá-lo também. Ele não pede isso. Ele não pede isso em troca. Não é uma condição que ele nos impõe. Mas nós precisamos, é uma necessidade nossa para entrarmos naquele lugar que nós precisamos. O amor dele é incondicional. Independente do que eu faça, ele vai continuar me amando. Mas o fato de eu receber esse amor e amá-lo vai mudar a situação para mim. Tem muitos princípios aqui na Bíblia, muitas coisas que eu tenho que fazer, que senão eu saio fora daquilo que Deus projetou. E aí dá ruim. E o amor é uma delas. Se eu não estiver fazendo... Por isso que a Bíblia fala de todo o coração. De todo o coração é isso, é amando, é com amor realmente, é entregue, colocando Deus realmente no lugar devido dele. De todo o coração, de toda a força. Eu vou batalhar para fazer aquilo que ele espera que eu faça. Eu preciso me enquadrar no projeto de Deus. E para isso nós já aprendemos aqui diversas vezes que tem princípios para isso. E o amor é um desses princípios inegociáveis. Nós precisamos sim. Terceiro ponto aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tá, de maneira tentar ser até enxugar um pouco, devido ao horário, mas o amor também é um resumo dos mandamentos. O amor é base. Então foi a maneira mais clara que Jesus teve para demonstrar isso, para mudar todo o sentido que todos tinham da lei. Né? É resumido tudo em amor. Os 10 mandamentos se resumem, como eu disse, no amor bilateral. Ou se refere a Deus, eu amo a Deus, então vou cumprir facilmente os primeiros mandamentos ali, até o 4, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não dirás falsos testemunhos, etc. Então, eu vou estar amando a Deus, fica fácil. Fica fácil? Não fica fácil. Mas é o resumo. Se eu amo, fica fácil eu cumprir esses mandamentos. Esses mandamentos nem vão me incomodar. Porque eu vou estar amando, então eu vou estar amando a Deus. Eu vou estar me submetendo a Deus. Eu vou estar enquadrado em tudo aquilo que Deus precisa. E da mesma forma, se eu amar o meu próximo, o meu irmão. Também tudo aquilo que fala para não fazer, não matarás, não adulterarás, todos aqueles mandamentos que fala para não fazer, é contra o meu irmão. Então, se eu amo o meu irmão de verdade, com o amor de Deus, que é puro, que é perfeito, eu também vou estar isento do peso da lei. Eu não vou precisar sofrer o peso da lei. Então, Jesus sabiamente, como só ele mesmo, né, fala que em Mateus, por gentileza, 22, 37 ao 40. Tem um resumo aqui deste amor e juntamente com o resumo da lei, né? Mateus 22, 37 e 40.
do 37 ao 40. Isso. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o maior mandamento, ou seja, o maior mandamento, tudo direcionado a Deus. E o segundo é igualmente importante, olha aí. Tão importante que é amar a Deus, e o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus mostra que o amor, todo o cumprimento da lei se resume no amor. Aqui Jesus é mais claro que isso. Então a gente não precisa ficar nos preocupando com cada vírgula, cada artigo, cada detalhe, cada parágrafo da lei. Não precisa, se nós amarmos de fato. Se realmente nós amarmos a Deus, essas coisas aqui nós já vamos começar a fazer naturalmente. Não vai ser necessário eu ficar preocupado. Não, eu tenho que fazer aqui, porque senão eu vou sofrer o peso da lei. Eu vou ser punido. Não precisa. Só que da mesma forma, com o meu irmão também. Eu preciso amá-lo. Eu preciso amá-lo de fato. E aqui fala que é igualmente importante como o amor que eu devo ter para com Deus. Então, meus irmãos, o resumo da lei, se eu quero cumprir a lei, digamos assim, é amar. Já começa pelo amor. Começa pelo amor. É a base de tudo, é o alicerce de tudo. Quando a gente ama realmente alguém, a gente não quer contrariar, a gente não quer deixar a pessoa chateada. Da mesma forma, com Deus a gente tem que encarar dessa forma. Então, se eu faço algo que desagrada ao Senhor, se eu amo ao Senhor, não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. E aí a gente vai mudando as nossas atitudes por amor. E aí não se torna um peso. Porque quando a gente ama, a gente faz algo por amor, a gente faz isso com alegria. A gente faz isso feliz com esse amor. Então, isso não vai ser um peso. Não vai ter aquele peso de cumprimento da lei. Que a lei veio para evidenciar os erros mesmo. Então, a gente vai sentir todo o peso daquele erro. Se eu fizer, se eu não fizer. Então, quando a gente começa realmente a entender isso, as coisas começam realmente a mudar. Lá em Romanos 13 e 8, fala a respeito disso também. Romanos 13 e 8, né? É isso aí. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Amém? Olha só a importância que é dado aqui também para o amor ao próximo. Para o amor ao meu irmão, ao meu familiar. Nós vamos ver aqui que não é só quem está por perto, quem nos faz bem, que nós devemos amar, não. Aí que o negócio complica, né? Quando a gente muda essa chavinha e começa a entender que não é só as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nos amam também, que nós precisamos amar, aí se torna mais difícil fazer isso, mais necessário. Né? Vamos passar para o outro ponto, né? Mas essa questão, só frisando essa questão da lei, meus irmãos, não tem peso para nenhum de nós se nós amarmos tudo aquilo que Deus escreveu na sua Bíblia, na palavra dele. Não vai ter peso, porque nós vamos fazer com o coração transbordante, com o coração realmente satisfeito por sabendo que está fazendo de acordo com aquele Deus que eu amo, de acordo com aquilo que aquele Deus que eu amo planejou, e eu sei que o amor dele é tão grande para comigo que ele planejou o melhor para mim, e eu vou viver isso. Então, meus irmãos, não vai ter peso nós cumprirmos aquilo que nós precisamos cumprir, como propósito traçado por Deus, como princípios. Tem que deixar de ser um peso, embora a maioria das vezes não será fácil. A maioria das vezes não será fácil, mas é muito importante nós andarmos nessa direção, de fazer dessa forma, fazer com amor, fazer amando, reconhecendo o amor de Deus, amando os meus irmãos.
Quarto o amor é a condição para conhecer e se relacionar com Deus. Isso aqui pega também. Não adianta. Se não for através do amor, nós não teremos nem a chance de nos relacionarmos da maneira que deveria com Deus. Nós vamos pensar que estamos nos relacionando com Deus, mas não, nós precisamos, senão nós não vamos conseguir conhecê-lo, a Ele, se não for por amor. João 13, 34 e 35, fala também aqui de mandamento, do mandamento. Pronto. Isso. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Aí passa a ser dever. Então, entra aí numa questão que eu devo fazer. Eu preciso fazer. E isso deve fazer muito sentido para a gente. Precisa, né? Fazer muito sentido para a gente. Quando... Um minuto aqui. Está sumindo aqui. Pronto. Quando nós precisamos nos relacionar com Deus e com os outros, porque esse amor é sempre bilateral. Né? Eu li o versículo que estava um pouco mais adiante, mas coloca também o 1 João 4, 7 e 8. Por gentileza. Que eu lembro até de um corinho que cantava com as crianças. Amados, vamos amar uns aos outros. Isso. 4, 7 e 8. Vamos lá. Amados, continuamos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meus irmãos, não tem como. Quem não ama, não adianta falar que conhece a Deus, vai ter informação, de repente, sobre Deus. Vai saber sobre Deus, mas não vai conhecer a Deus. Então, nós precisamos entender que é necessário, para que nós possamos crescer no nosso conhecimento com Deus, nós precisamos amar isso, amar a Deus. E da mesma forma, para amarmos, nós precisamos também conhecê-lo. Então, são coisas que vão ter que andar juntas. O crescimento tem que ser junto. Eu amo, eu cresço no amor a Ele, eu cresço no conhecimento dEle. Eu vou conhecendo quem é Ele, porque vai sendo desvendado algumas coisas para entender esse amor. E também quem é Deus. E aí eu vou, quando eu consigo conhecer um pouquinho mais, a tendência é eu amar um pouco mais Ele ainda também. Porque eu vou entendendo quem é Deus. Vai sendo desvendado esse mistério de Deus para a minha vida. E eu vou amando mais a Ele. E se eu amo mais a Deus, eu vou conhecendo mais a Ele também. Eu vou tendo as revelações que eu preciso para conhecê-lo, para entender realmente quem é Deus, qual a importância de Deus para a minha vida. Não podemos dizer que conhecemos, não amamos. Então não adianta nós falarmos, eu conheço a Deus. E a gente às vezes até pergunta, você já conhece a Cristo? E a gente fala, não, eu já conheço. Quer dizer, você já teve um encontro com Cristo? Você já aceitou, no linguajar aí que mais usado, já aceitou a Cristo? Porque o conhecer, a gente fala, não, eu conheço, mas não conhecemos. E olha, só vamos conhecer quando nós formos arrebatados. Quando chegar naquele dia que nós conheceremos de fato, que tudo nos será revelado. Aí nós vamos conhecer de fato a Deus. E aí nós vamos entender realmente esse amor, que hoje ainda é muito obscuro para a gente. A gente tem sim dificuldades, a nossa mente humana às vezes não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Né? E nós sabemos que o apóstolo Paulo também fala que nós precisamos conservar, sempre dar essa atenção para a fé, para a esperança, né? E para o amor. E, meus irmãos, esse amor vai continuar sendo importante da mesma forma. Quando Jesus voltar, que nós formos para o céu, formos levados
que vai ficar? Vai precisar da fé? Não mais. Nós seremos transformados, estaremos com o próprio Deus. Vai precisar da esperança? Não, eu já esperei, ele já veio. Essa esperança eu não preciso mais. Mas o amor, aí sim que nós vamos desfrutar desse amor. Aí sim que nós vamos entender a profundidade verdadeira desse amor e desfrutar desse amor e mergulhar e viver e entender completamente esse amor. Nós precisamos ter esta fé que nós precisamos para nos levar até este dia. Precisamos sim dessa viva esperança, almejar, querer, amar esse dia da volta de Jesus, não ter medo, porque é muito comum entre os crentes ter medo da volta de Jesus. Nós não podemos ter medo em hipótese alguma, temos que desejar, temos que agir de maneira que apresse esse dia. É o dia que nós vamos desfrutar de tudo que Ele projetou desde o início da fundação do mundo. Desde o início Ele projetou tudo isso. Foi tudo por amor. Ele nos amou tanto que com o projeto de fazer o homem, já veio o projeto da solução para um monte de erro do homem. Ele já tinha solucionado também os erros de cada um de nós. Então, meus irmãos, esperem com expectativa esse dia. Esperem com expectativa a volta de Jesus. Não tenha medo. Aprenda com Ele, conheça, ame-o. Desfrute desse amor. Existe um ditado aí que é bem verdadeiro, né? Como pode a gente querer passar uma eternidade com Deus? É uma fala que está muito presente atualmente. Como pode a gente desejar uma eternidade com Deus se a gente não pode desfrutar da presença dEle ou dispensar a Ele algumas horas do nosso dia? E principalmente como prioridade. Nós precisamos entender que Deus, a gente pode desmarcar qualquer coisa, mas não com Ele, não nosso tempo com Ele. E muitas vezes a gente acelera de maneira tal que às vezes a gente tem que fazer isso e às vezes por algo bom você entra ali numa euforia que já atropela e acaba deixando Deus para lá, seu momento ali de oração, seu momento de meditação na palavra, deixa para lá. E aí o dia se vai, você pensa, depois eu faço, o dia se vai, coisas vêm e a gente acaba não tendo esse tempo com Ele. Como vai ser na eternidade? Será que a gente vai desviar a atenção com outras coisas? Não, nós estaremos na presença dEle continuamente, sendo afetados diretamente por esse amor. Vamos começar a desfrutar disso agora, já está à disposição, meus irmãos. Esse amor já está, é que a gente não sabe utilizá-lo da maneira que nós devemos e precisamos, para que a nossa vida se torne leve. Para que a nossa vida não seja um fardo, mas seja uma vida de regozijo na presença dEle. Uma vida bem-aventurada em todos os aspectos. Porque este amor me alcançou, e eu vivo esse amor, e eu amo aquilo que Ele planejou para a minha vida. Eu amo, então eu quero entender, eu quero que Ele seja claro para mim qual é o propósito que Ele traçou, o que Ele quer que eu faça. Porque isso vai ser maravilhoso, não tenha dúvida. E aí eu vou poder demonstrar um pouquinho de amor por Ele. Realmente me enquadrando nesse propósito do tão grande amor dEle. Me enquadrando naquilo que Ele espera que eu faça. Isso passa muito pelo que Ele quer que eu faça em relação às outras pessoas, esse amor. Porque nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Para revelar esse amor de Deus através de Cristo, que se consumou em Cristo, para aqueles que não conhecem. É tarefa nossa. É tarefa nossa. Então, nós precisamos mergulhar nesse amor, buscar mais conhecimento de Deus e do amor dEle, e com o amor buscar esse conhecimento. A quinta e última, as nossas atitudes devem revelar o amor de Cristo. Isso é outra condição essencial também, negociável. Se nossas atitudes não estão revelando o amor dEle, está errado. Nós não estamos revelando a Cristo. Nós não estamos realmente sendo discípulos de Jesus. Não tem como ser discípulo de Jesus sem o amor. Aliás, eu ouso a dizer que é este amor que nos vai tornar
que nos irá tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. Sem ele, é mais uma ação mecânica, é mais um faz de conta, é mais um cumprir protocolo, é mais eu fazer aquilo que todo mundo acha que é o certo, fazer aquilo que todo mundo espera, porque eu sou cristão, todo mundo sabe que eu sou crente. Então nós precisamos realmente revelar ele nas nossas atitudes. João 13, 34 e 35 é um. João 13, 34 e 35. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Olha só como é repetitivo em vários trechos. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Amém? Isso é o próprio Jesus dando ênfase. É através desse amor que nós seremos conhecidos como discípulo dele. Através desse amor que nós temos que revelar através da nossa atitude, da nossa conduta, das nossas ações, que aí sim nós vamos fazer verdadeiros discípulos para Cristo. Aí sim nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Senão vamos ficar só falando, tentando convencer de alguma forma, ainda que lendo as Escrituras, mas a nossa maneira de agir, às vezes, é totalmente oposta ao que está aqui na Bíblia, ao que nós estamos lendo, nós estamos falando. Aí vira uma tremenda hipocrisia. Né? Realmente, é tudo aquilo que Jesus combatia, que ele criticava nos fariseus, a hipocrisia. Eram hipócritas, porque falavam e não agiam da mesma forma. Então nós precisamos realmente nos conscientizar disso e, não, eu preciso demonstrar o amor a Cristo não só em palavras, mas principalmente em gestos, em atitudes, em procedimento, para que todos possam perceber, ver que é Jesus que está agindo através da minha vida, porque Jesus transformou as minhas atitudes, porque Jesus transformou as suas atitudes, e aí a gente começa a mostrar realmente, Cristo vive nele, Cristo está com ele, Cristo está transformando a vida dele, Cristo está trabalhando através da vida dele, porque ele age diferente, ele faz coisas diferentes que normalmente as pessoas não fazem. As pessoas querem holofotes, querem ser aplaudidas, e quem está disposto a fazer aquilo que Jesus determina com amor, não está preso a isso, não precisa de reconhecimento, vai fazer, vai amar, independente se o lado de lá vai reconhecer, se o lado de lá vai retribuir, isso não interessa, porque é com a gente, os discípulos e Cristo, não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo, tem a ver com fazer aquilo que Ele nos ensinou, e até a vinda de Jesus, o amor, de repente na Bíblia ficava muito abstrato, porque se falava de amor, tem que agir assim, e a Bíblia toda já vem falando desse amor, que tem que agir, que tem que amar, os mandamentos estão lá no Velho Testamento, falando do amar a Deus, e aí vem Jesus, e tira esse amor do abstrato, que todo mundo ficava imaginando, cada um com a sua régua, e aí ele dá uma medida para esse amor, ele mostra como deve ser vivido esse amor. Então o período que ele passou aqui pela terra foi o tempo todo demonstrando uma vida de amor ao próximo. E ele ficava com o coração apertado, dilacerado, quando ele via alguém passando por uma necessidade, por algo que ele poderia resolver. Ele tinha compaixão por aquelas almas perdidas. Sempre teve. E se a gente for olhar os relatos ali dos milagres de Jesus, nós vamos ver que, via de regra, ele sentia compaixão, ele amava, ele olhava para aquelas pessoas, realmente ele queria resolver. E muitas vezes, ele às vezes não fez porque ele estava não só ali para beneficiar, mas para seguir o propósito de Deus. E muitas vezes ele não podia fazer porque não era o momento. É o que nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer fazer, está cheio de boas intenções, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas é o momento. É o momento de eu demonstrar esse amor da forma que Deus planejou, da forma que Deus quer, com a pessoa que Ele direcionou.
Aí, meus irmãos, é só realmente nos colocando na direção dele, é relacionamento, é crescer nesse conhecimento de Deus, é crescer nesse amor a Deus. Nós precisamos fazer isso continuamente, aí vai começando a ficar um pouco mais claro o que nós precisamos fazer como discípulo amado que precisa amar, que precisa demonstrar este amor. Vai começando a ficar um pouco mais claro e continuar pedindo para Deus nos orientar nesse sentido, pedir para Ele realmente traçar e abrir caminho para que a gente possa cumprir plenamente aquilo que Ele planejou. E aí esse amor será revelado, de fato, a todos aqueles que se achegarem a Jesus e quiserem aprender um pouco mais com os discípulos que estão refletindo tudo aquilo que o Mestre fez, que o Mestre deixou para a gente fazer. Amém? Vamos... Eu esqueci de colocar aqui a referência, mas eu tenho o texto dos versículos. Que é, se eu não me engano, é lá em Mateus, eu não lembro se é 23 ou 24, mas enfim, que fala lá a respeito do mestre da lei, que foi questionar Jesus. É uma passagem bem conhecida. O 25 diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz: está correto, faça isso e viverá. Jesus fala: faça isso, está correto, faça isso e viverá, ou seja, terá a salvação que ele queria saber. Só que aí ele não contente, ele já fica, esse negócio de amar ao próximo aí, já fica um pouquinho mais complicado. Aí ele pergunta: quem é o nosso próximo? Mas aí ele pergunta: quem é o nosso próximo? Né? E aí Jesus, para ilustrar isso, ele conta aquela parábola do bom samaritano, que é muito conhecida também. E estava lá o viajante que estava indo de Jerusalém para Jericó, e os ladrões pegam, dão aquela surra, bate, que ele fica lá desacordado, todo machucado, e passa o sacerdote para lá, olha assim, de longe vai, passa o levita para o outro lado, olha e ignora totalmente. E ele era um judeu, que estava ali caído, detonado. E aí vem o samaritano, vai lá, cura as feridas, cuida dele, dá remédio, põe numa estalagem, dá dinheiro lá para cuidarem dele, e fala que ainda vai dar mais dinheiro se precisar quando voltar. E às vezes nem todo mundo entende o peso disso daqui. Quando nós fomos lá para Israel, a gente começou a entender um pouquinho mais, né, pastor Léo, a respeito dessa diferença que tem entre o samaritano, entre os judeus. Eram inimigos. Naquela época de Jesus, também, como mostra lá a parábola lá da mulher, que também está junto ao poço, é a mesma coisa. Ela era samaritana também. Então, é inimigo. Aqui Jesus está dizendo claramente que não é amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que também demonstram amor, que fazem bem para a gente, que correspondem com aquilo que a gente espera que eles façam. Não. É muito mais além. É os inimigos também temos que amar da mesma forma. E como Jesus frisou aqui que nós lemos, este amor é igualmente importante quanto o amor a Deus. Então esse amor ao próximo é importante tanto quanto o amor a Deus. Não adianta a gente ficar só no nosso círculo ali de amizades, nossos parentes, as pessoas que a gente conhece, e querer demonstrar esse amor, que não vai colar. E na hora que chegar você perdoar alguém que te fez mal, alguém que te prejudicou, alguém que você não queria ver nem pintado de ouro, e você tem que amá-lo. Você vê ele no estado que estava esse samaritano e precisa socorrê-lo, precisa cuidar dele, precisa estender a mão e demonstrar que não é você que está estendendo a mão, é Jesus que está estendendo a mão. E aí, nós vamos conseguir demonstrar esse amor para o nosso próximo? Fica mais difícil.
Mas é esse o padrão que nós temos que buscar. E nós vamos conseguir através de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ajudar, que vai nos conduzir, que vai nos direcionar a isso. E nós precisamos batalhar, meus irmãos, é batalha no dia a dia para nós entendermos esse amor, para nós praticarmos esse amor, para nós oferecermos esse amor de Cristo e para que Cristo seja reconhecido em nós através desse amor. É dia a dia, é obrigação, é dever dos discípulos, é necessário. E às vezes nós não encaramos como dever, a gente acha que é legal, vamos ver que eu amo, e não é. É necessidade de amar, de viver esse amor, receber esse amor e transmitir esse amor, seja por gesto, seja por palavra, assim, verdadeiramente fluindo o amor, seja por um abraço, como já foi dito aqui, mas nós precisamos realmente fazer esse amor fluir através de nós, para que nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos. Só palavras não adianta, falar, é legal falar, é o ID que eu vou lá para falar, o ID não é só isso. No dia 2 aqui nós vamos fazer também o ID, demonstrando esse amor, esse cuidado, esse carinho com as pessoas que estão necessitadas. É ser discípulo fazendo isso também. E vá com o coração transbordando nesse sentido, de ser realmente o discípulo de Cristo. É Cristo tocando através da sua vida naqueles que vão precisar. Nós precisamos fazer isso. Estava ouvindo só para encerrar aqui, o louvor, se quiser, subindo também. Concluindo aqui, estava ouvindo uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele falou também de amor. E ele estava falando que o amor pode ser considerado, de repente, aquela última fronteira para alcançar alguém que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Pode ser o último recurso ali. Não que ele deva ser o último recurso, mas pode ser o último recurso. Ou seja, se o amor não fizer, se o amor não trouxer a pessoa para ter um encontro com Cristo, nada mais vai conseguir fazer. Nada mais vai alcançar. Então, meus irmãos, esse amor tem que ser base para tudo, para que as pessoas sejam verdadeiramente alcançadas. E eu gostaria que você colocasse isso como uma tarefa diária. Olhar, contemplar o amor de Deus, perceber o amor de Deus. E muitas vezes nos detalhes, às vezes não vai ficar aquela coisa evidente, mas Deus está ali demonstrando o amor dele o tempo todo, através da palavra, através de louvores, através de pessoas que te alcançam também. Então nós precisamos verdadeiramente desfrutar, viver, mas também propagar esse amor que nos foi revelado. O Espírito Santo, meus irmãos, vai nos ajudar nisso sim, vai nos direcionar. O fruto do Espírito que está em nós é para realmente nós massacrarmos o nosso eu, anularmos o nosso eu e amadurecermos, crescermos ali sendo bondoso, longânimo, sendo mais paciente, sendo mais amoroso, alcançando as pessoas, tirando aquele eu que ainda existe, cada vez mais anulando aquele eu perverso que habita em cada um de nós, aquela natureza humana que nos quer arrastar para um lado que nós não devemos, que quer arrastar para tudo aquilo que não nos trazem proveito algum espiritual. Então nós precisamos sim deixar o Espírito Santo trabalhar, que esse fruto do Espírito vai amadurecendo, e aí nós vamos agindo com esse amor, nós vamos praticando esse amor, nós vamos vivendo esse amor verdadeiro, e pessoas vão tendo experiências com esse amor através das nossas vidas. Amém? Fiquem em pé, por gentileza, eu gostaria de orar nesse sentido, por cada um de nós, e abra o seu coração, peça agora, peça para o Espírito Santo te ajudar a entender um pouco desse amor, te ajudar a colocar em prática, a viver esse amor, para que seja a base da sua vida diária, fazer tudo com amor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, ó Deus, e pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja atuando agora em cada coração, ó Pai. Cada pessoa que aqui entrou, ó Deus, se tem alguma dúvida do seu amor, se tem alguma dúvida que não sabe realmente quão grande é o seu amor para com Ele, revela agora, ó Pai,
cuida, Tu conheces cada coração, resolve, Senhor, qualquer circunstância, qualquer dúvida, ó Pai, demonstrando o Teu amor, que nós possamos entender que o Teu amor tem que estar presente na nossa vida, tem que estar enraizado, tem que ser vivido, tem que ser entendido, tem que ser desfrutado, ó Pai. É Ele que nos vai levar adiante, é por esse amor que nós somos salvos, é por esse amor que nós vamos desfrutar da eternidade, é por esse amor que nós seremos transformados a cada dia, é por esse amor e através desse amor que nós vamos viver tempos maravilhosos nos Teus braços, na Tua presença, fazendo aquilo que Tu já nos preparou, Pai. Em nome de Jesus eu oro, venha, Senhor, mudar os detalhes ali que impedem, ó Pai, os Teus filhos de entender e de viver esse amor. Resolve circunstâncias, ó Pai, que cada um aqui tenha a oportunidade e também tenha a capacidade de amar até aquele que nos fazem mal, até aqueles que estão nos prejudicando, Pai, pois nós não podemos viver simplesmente através deste amor de palavras fingido, mas que cada um de nós possa viver em abundância esse amor que foi nos alcançado, esse amor que foi nos revelado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Esta noite eu queria aproveitar e fazer um convite para você que ouviu esta ministração, que ouviu sobre esse amor